Olá, boa noite. Boa noite, Stephanie, boa noite. Grupo Opticomus Exalc. Agradeço pela presença de vocês. Obrigado. Ah, que bom que você estava lá presente. Obrigado. Lívia, obrigado por ter entrado, estar participando aqui com a gente. Boa noite. Em breve nosso convidado está chegando. Rafael Matos, obrigado pela presença. Vitório Luiz, boa noite. Estamos aguardando o nosso convidado. Eu pedi para ele aguardar alguns minutinhos antes da entrada, né, para que vocês fossem entrando, fosse cumprimentando vocês. Vitória, boa noite. Temos o dono da casa aqui, que é um felino, de vez em quando ele aparece nas lives. Devem ter ouvido o miadinho dele, né? Boa noite. Matthew Nolan, boa noite. Satisfação vê-lo aqui. Espero que você esteja bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aguardando o nosso convidado chegar. Já está aparecendo. Aqui está muito quente, Matthew. Aí em cima você deve ter bastante frio, né? Mostra o convidado especial que está miando aí. Está aqui do lado, querendo subir. Faz tempo que ele não aparece aqui na tela, mas de vez em quando ele dá o ar da graça. Frio e chuva, né? Frio, chuva e Covid, né? Aqui como nós, né? Está quente e Covid também. Ju Catesani, boa noite. Hoje nós vamos sair um pouco do tema de finanças, né? E vamos falar sobre um tema que diz respeito às organizações de um modo geral, sobretudo a forma como elas traçam como é que elas organizam os meios para atingir os seus objetivos, né? E existem vários instrumentos, várias ferramentas disponíveis, né? E uma delas são os OKRs, né? E é uma ferramenta, como o Zoroastro vai apresentar, é uma ferramenta bastante útil para ajudar as empresas nesse esforço de alinhar planejamento, né, e objetivos, né? O planejamento é o conjunto, é o esforço que as empresas estruturam para poder conseguir esforços de várias naturezas, né, envolvendo todas as funções organizacionais que elas enveredam, estruturam para poder atingir seus objetivos, né? E essa é uma função que vem antes da função financeira. A Ju está dizendo saudades das suas aulas, professor. Obrigado, Ju. Sinto saudades da turma de vocês também. Então, se você não alinha corretamente os seus objetivos a resultados que você consegue alcançar, a função financeira ela é uma das mais afetadas, né? Então, assim, essas ponderações que o nosso convidado vai trazer hoje, elas são extremamente... Deixa eu ver se ele já não entrou e eu não autorizei a entrada dele aqui no vídeo. Não. Elas são extremamente importantes, né? Então, as empresas quebram
por conta de capital de giro, quebram por conta de maus investimentos, elas quebram por conta de um dimensionamento inadequado dos seus custos, mas elas também quebram por um mau planejamento, né? Ele acabou de entrar, agora ele deve pedir aqui, solicitar que ele participe da chamada em vídeo. Espero que vocês não se incomodem aqui com o nosso outro convidado, né? Zoroastro, você precisa solicitar isso. Aqui eu já estou vendo. Ok. Zoroastro, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Alex. Como você está? Apareceu o dono da casa aqui, resolveu ficar aqui. Eu não vou, por enquanto eu não vou tirar ele, não. Não, não tiro não. Deixa ele aí, deixa ele aí. Eu só vou pedir para os nossos convidados aqui perguntar se vocês estão conseguindo nos ver e nos ouvir. Por gentileza, confirme. Se tem alguém de cabeça cortada. Acho que todo mundo já acenou, né? Imagino que vocês... Crícia okay. Fernandes, obrigado pela participação, acabou de entrar. Sim, acenaram, parece que o áudio e o vídeo, a qualidade do áudio e do vídeo está boa. Muito bem, eu vou inicialmente, muito brevemente, apresentar o nosso convidado, né? E eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar. O Zoroastro Esteves, ele é um consultor, professor, palestrante, e atua na área de estratégia, fundamentalmente, né? Ele vai falar um pouco da formação dele. E uma curiosidade sobre o nome do Zoroastro, né? Que é um nome que eu já conhecia muito antes de conhecê-lo. Na verdade, eu conheço esse Zoroastro, há muito tempo, mas nós nunca nos encontramos pessoalmente, porque nós temos um grande amigo em comum, né? E nós já estamos ensejando algumas atuações profissionais em conjunto. E agora, né, por incrível que pareça, por conta do Covid, que a gente tem começado a encontrar alguns alinhamentos, né, nas nossas percepções dos problemas, né, que afetam as organizações. E depois dessas algumas conversas, eu convidei ele para participar dessa live, que eu acho que ele tem muita experiência, muito conhecimento para compartilhar com a gente. Eu acho que vai ser um aprendizado para mim também. Nosso convidado resolveu se retirar. O nome Zoroastro é o nome de uma grande figura, né, chamado Zaratustra, que fundou um profeta, que fundou a primeira religião monoteísta de que se tem notícia, né? E que é, dentre vários nomes, o zoroastrismo, né, que nasceu naquela região dali da Pérsia, onde hoje é o Irã, né? E ele era em grego, ele era chamado de Zoroastro. Então é uma honra, né, ter um nome, né, que carrega um significado tão importante. Depois vocês pesquisem, porque é uma religião muito interessante, inclusive era a religião do cantor Fred Mercury, né? Ele foi enterrado no ritual que seguia essa religião, a família dele praticava essa religião, né? Uma história bem interessante. Enfim, então o Zoroastro, ele vai falar agora da formação dele, né, muito brevemente, né, antes de entrar no tema, eu vou trazer uma questão para ele após a apresentação, para ele trazer para a gente. Fala um pouco, Zoroastro, da sua experiência, da sua formação, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Alex, professor Alex, né? Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, prestigiando, né? Bom, eu comecei, na verdade, lá atrás, há muitos anos, como redator publicitário. Aí eu percebi que eu precisava agregar mais valor às empresas, aí fiz administração, aí depois eu fiz um MBA em marketing, aí eu percebi que eu precisava agregar mais, aí eu fiz um mestrado em economia, aí depois do mestrado me especializei na Fundação Dom Cabral em gestão para resultados, né? Porque eu percebi, né, de maneira muito prática, porque eu fui executivo também de grandes empresas no Brasil, né? De maneira muito prática, que papel, planilha, sistema, aceita tudo, né? Então, o grande problema das empresas encontra-se na execução. Assim, eu considero um dos principais problemas, né? E tem algumas pesquisas da própria Fundação Dom Cabral que destacam essa questão do problema da execução. Então, de maneira muito resumida, essa é a minha formação, né? Então, eu vou utilizar até uma frase do Ariano Suassuna, que um autor que eu gosto muito, que destaca muito até o meu perfil, né? Mesmo sendo administrador, me considero, em termos de visão e posicionamento, mais economista do que administrador até, né? E assim, eu não conheço um economista que seja otimista, né?
Esse é o primeiro ponto, né? Eu estou incluído nesse grupo aí. Está incluído nesse grupo. Aí o Ariano Suassuna tem a frase que eu adoro, e eu gosto muito de falar, que ele escreveu certa vez e falou, né? De que assim, o pessimista é um chato, né? Um otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, assim, eu sou um realista esperançoso, né? Então, quando eu olho o meu trabalho, minha formação e o trabalho que eu executo hoje, eu trabalho muito com os pés no chão e olhando na frente procurando boas perspectivas, não inventando boas perspectivas, procurando boas perspectivas, que é bem diferente, né? Interessante. E você tem um mestrado na área de economia aplicada, não é isso, Isso Zoroastro? aí. Fiz um mestrado em economia. Em economia me especializei, né? Eu fiz, que tem aquela questão das áreas de estudo, em macroestratégia empresarial, né? Eu acabei também me aprofundando bastante em econometria. Para quem não conhece, tem que gostar muito de matemática, estatística e conceitos econômicos, né? Apesar de que eu tinha um objetivo ao estudar e aprofundar em econometria, né? Econometria aplicada, aprofundada, etc., que era exatamente entender a importância dos números, de análise de tendências, etc. Não desmerecendo nada disso, em hipótese alguma, né? Porque senão eu não teria feito e nem teria gostado, né? Mas uma coisa ficou claro para mim, né? Os números são fundamentais, mas colocar a inteligência sobre os números é que vai fazer a diferença, né? O que acontece às vezes com a gente que trabalha muito apenas com números, a gente acha que os números têm todas as respostas. E eles não têm todas as respostas. Ao contrário, eles são aquele kickoff, eles vão nos provocar na busca de respostas. É diferente. Interessante. Bom, Zoroastro, obrigado pela sua apresentação. Ficou claro o entendimento do seu perfil, né? Você tem um perfil voltado a negócios, né? E o Isso. entendimento dos problemas que afetam as organizações. E aí, isso me traz aqui algumas questões, né? O foco da nossa conversa é sobre o OKR, né? E a gente Isso. nós não colocamos significado na chamada da live propositadamente, né? Justamente porque a gente precisa entender o que é isso, né? Eu sei que é uma ferramenta que ajuda a alinhar objetivos a resultados, né? Mas será que você pode trazer mais algumas considerações para a gente, para nos esclarecer o que é o conceito? Não, com certeza. OKR é uma abreviação, né, da sigla, né, que significa Objectives e Key Results, né, que é objetivos e resultados-chave. Tá? Na verdade, essa ferramenta de gestão, porque é assim que ela é chamada por hoje quem é o grande pai, não digo pai, né, mas que é bem representativo, bem referência sobre quando o assunto é OKR, que é o John Doerr, né? Ele destaca muito o seguinte, ela foi criada nos anos 70 pelo Andy Grove, né? O Andy Grove ele foi um grande executivo, fundamental para a Intel, né? Ele que tomou decisões como, por exemplo, olha só, a gente vai parar de fazer memória para focar processadores. Isso foi uma decisão dele, quando ele viu o que estava acontecendo com a indústria japonesa na época, né? Que eles estavam começando a entrar nesse mercado com preços lá embaixo e com uma alta tecnologia e com produtos melhores, né? Então foi decisão do Andy Grove, utilizando ferramentas como essa aqui, como o OKR, né? Em chegar e falar para a Intel, olha só, esqueçam a memória, vamos trabalhar processadores. Foi naquele período. Nesse mesmo período, ele percebeu o seguinte, a partir de uma metodologia lá atrás do Peter Drucker, né, que é a administração por objetivos, né, ele procurou simplificar. Como é que eu faço para que a minha equipe, toda a empresa, consiga fazer um desdobramento da estratégia até a operação, né, e fazer com que todos busquem o mesmo senso de direção, tenham o mesmo senso de direção, né? Então ele pensou nos objetivos e resultados-chave, né? Então o objetivo e resultado-chave nada mais conceitualmente falando, né, a partir desse breve histórico, é uma ferramenta de gestão que busca fazer com que toda a organização tenha o mesmo senso de direção. Em outras palavras, é isso que o John Doerr até escreveu no livro dele, que recentemente foi traduzido aqui no Brasil, que é o Medindo o que Importa.
Bacana. Se vocês tiverem alguma questão para trazer para a gente, né? Nós temos um tempo de aproximadamente 1 hora, né? Se passaram quase 15 minutos do início da live. Fiquem à vontade para trazer as suas questões, as suas perguntas, né? Então, Zoroastro, você acha, assim, com base na sua experiência, hoje no Brasil, que a gente tem uma questão cultural, né? Que mudou desde que eu era criança, né? Eu me lembro, não sei se eu devia estar falando isso aqui, mas eu me lembro que minha mãe me fazia promessas e não conseguia cumprir, porque faltavam recursos, né? Exato. E eu fiquei com isso na cabeça desde criança. Eu não faço promessas para os meus filhos, eu simplesmente faço quando eu posso. Eu não digo, papai vai fazer isso, porque eu tenho medo de não cumprir e que aconteça a mesma coisa com eles que aconteceu comigo, né? De associar promessa a falimento, né? Isso. Mas isso é um aspecto cultural, né? De um país em desenvolvimento, né? Etc, etc, etc. Os recursos são escassos. Naquela época, né? O crédito era difícil, não tinha talão de cheque, não tinha. Quando eu era criança, né? Não tinha cartão de crédito. Ter uma conta em banco era um privilégio. Era uma época em que um telefone custava o preço quase de uma casa, né? O Verdade, telefone verdade. fixo. Eram outros tempos, né? O papel do Estado era diferente, as organizações, o mercado funcionava de maneira diferente, a nossa relação com o mundo externo era muito diferente. Hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente. Nós temos empresas brasileiras globais, a Vale, Isso. a Petrobras, a Votorantim. Nós temos startups, empresas de tecnologia no Brasil, algumas tendo sucesso, fechando contratos com empresas israelenses, com empresas da Rússia, com empresas chinesas, com empresas americanas, holandesas, né? Investimentos estrangeiros, poucos agora por conta da conjuntura, investimentos produtivos em alguns segmentos, né? O Brasil ele transfere tecnologia para alguns países no âmbito agrícola e no âmbito também de óleo e gás, né? Isso tudo resulta de esforços de planejamento, né? Então, Sim. assim, você vê uma resistência no mercado em relação ao uso dessas ferramentas. Tipo, ela é efetiva no Brasil? Ela pode funcionar aqui no Brasil? Ela é efetiva no Brasil, ela já está funcionando no Brasil, tá? É, é, e em empresas assim, não apenas, eu estou falando em empresas de médio porte, pequeno porte, empresas de tecnologia, empresas de serviço, agronegócios já tem utilizado, algumas empresas já têm utilizado, as pequenas empresas, negócios de agronegócios também, têm utilizado o OKR, porque o que acontece? É aquilo que eu acabei falando no início, né? O grande problema das organizações, lógico, além do planejamento, né? Porque você muitas vezes até ultrapassa essa barreira do planejamento, né? É a execução, né? É a execução. E o OKR, ele simplifica muito essa questão da execução, trabalhando dois pontos que eu considero fundamentais hoje para que a gente consiga ter uma gestão eficiente, produtiva, né? Que é a questão da autonomia e cooperação, tá? Autonomia. O que acontece, né? Aí eu vou resgatar aqui, falar de alguns autores que eu considero que são importantes, não apenas do John Doerr, né? Que é muito, já é da área, já é conhecido e etc., livro publicado, trabalhou com o Andy Grove na Intel, foi daí que ele conheceu o OKR, né? O que acontece? Tem um autor que é muito bom, que me foi apresentado até por um especialista em negociação, né? E um autor que ele falou, pô, Zoroastro, isso tem tudo a ver com o que você fala de OKR, entendeu? E eu gostei muito, que é o Yves Morier. Ele é diretor do Boston Consulting Group, tá? E ele destacou que o que acontece nas organizações, e organizações de vários postos, tem até um livro que ele criou, que ele escreveu, né, chamado 6 Regras para Simplificar, Tirar a Complexidade das Organizações, alguma coisa assim, a tradução. E o que acontece? Ele destacou esses 2 pontos que são fundamentais, né? Que as lideranças, quando vem um determinado problema na empresa, e isso destaca, empresa de qualquer porte, não importa, tá? Os problemas que são de portes diferentes, mas são os mesmos. Então, o que ele percebeu na pesquisa que ele fez pelo BCG, né, pelo Boston Consulting Group? Né? Que o seguinte, ao invés das empresas simplificarem ao encontrarem um problema, elas acabam gerando o quê? Camadas hierárquicas para tentar resolver o problema. É o quê? Tive um problema na área comercial, eu vou colocar um supervisor para supervisionar o supervisor. É mais ou menos isso. Entendeu? Então ele percebeu o seguinte, olha só,
Se as empresas, ao contrário de gerar complexidade, buscarem simplificar, elas terão muito mais resultado do que essas empresas que ficam gerando complexidade, né? Gerando várias camadas para querer resolver problemas. Né? Então, assim, no frigir dos ovos, se a gente der autonomia para as equipes, para os times, para as áreas funcionais de uma organização, e você potencializar a cooperação, e aqui eu não estou falando de clima ameno, todo mundo feliz da vida, cheirando florzinhas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de cooperação, sentido de cooperar. Né? Nós teremos resultados muito melhores. Né? Então, nas empresas que eu implementei OKR aqui no Brasil, né, principalmente, né, especialmente no Brasil, algo que ficou muito claro foi o quê? Primeiro, ele é bottom-up. Entendeu, Alex? E sendo bottom-up, quer dizer, eu estou lá em cima, na direção da empresa, eu até coloco o que é prioritário para um determinado período. Mas são os times, as equipes. Aí quando eu falo time, eu estou me referindo às áreas funcionais, tá? Marketing, vendas, produção, a área administrativa financeira, compras, expedição. As áreas que vão me falar quais serão, a partir do objetivo e resultado que eu quero alcançar por um determinado período, quais são os objetivos e resultados que elas terão para contribuir com esse objetivo e resultado maior da organização. Não sou eu quem digo. Eles que vão falar, entendeu? E isso é algo que acaba, de uma certa maneira, não, né? Isso desconstrói muito esse paradigma da complexidade, e aí eu concordo 100% contigo que culturalmente, no Brasil, a gente acaba tendo uma barreira que é o quê? É você dar autonomia aos colaboradores, às colaboradoras e potencializar a questão da cooperação. Posso abrir um parênteses, Horácio? Pode. Só para você, eventualmente a gente pode ter algum participante que é pouco familiarizado com a língua inglesa. Quando você tiver oportunidade, você explica o termo bottom-up, por favor. Tá legal. Bom, bottom-up é o seguinte, as empresas elas têm duas, vamos pensar assim, na tomada de decisão, olhando os níveis hierárquicos, né? Elas têm dois caminhos, né? Ou é top-down, quer dizer, vem de cima para baixo, o direcionamento corporativo, ou é bottom-up, com uma participação de baixo para cima, mais importante do que o que vem de cima para baixo. Tá legal? Você está colocando que o OKR ele é uma ferramenta bottom-up, né? É bottom-up. Ele potencializa essa ideia de bottom-up, de que são as equipes, são as áreas funcionais quem definirão quais são os objetivos e resultados que elas precisam alcançar para contribuir com o resultado macro da organização. Tá legal? Isso é algo muito importante e, sem dúvida nenhuma, é uma quebra de paradigma para a cultura brasileira. Isso aí, para as organizações que a gente conhece e estuda pelo Brasil. Né? Que é o quê? É a questão, as organizações brasileiras de micro, pequeno e médio porte ainda têm uma gestão familiar, que não é problema, mas a gestão familiar, ela muitas vezes acaba carregando a questão da centralização das decisões. Né? Então, nesse momento, você chegar e ouvir falar o seguinte, olha só, quer melhorar a sua empresa? Descentralize as decisões, colocando a tua equipe para tomar as decisões relacionadas à atividade, às responsabilidades que eles têm. Então, eu não tenho que falar para a minha força de vendas como eles devem vender. Quais assim, os resultados que eles devem alcançar, claro que isso vai estar lá apresentado, muitas vezes, não de maneira top-down, mas a empresa tem lá uns resultados para alcançar por um determinado período. A priorização, né, que é uma característica importante do OKR. Então, assim, se eu tiver aí, era um pensamento muito forte do Steve Jobs, né? Eu contrato, assim, aquela frase que ele falava, que era mais ou menos assim, né? Eu contrato pessoas para me falarem, elas que têm que me dizer o que tem que fazer. Se eu tiver que fazer isso, eu preciso das pessoas. Então, hoje, é isso que precisa mudar nas corporações, né? Eu contrato alguém para a área comercial, eu contrato alguém para produção, para operação, para finanças, é para resolver os meus problemas. Se eu tiver que falar para essa pessoa como resolver os problemas, eu não preciso dessa pessoa. Então, o bottom-up, ao contrário do que se imagina, ele dá
muita responsabilidade para os colaboradores e colaboradoras, muito mais do que top-down. O top-down acaba acontecendo o quê? Qual é a resposta que vem na ponta da língua da estrutura corporativa que é totalmente top-down? Eu estou fazendo o que mandaram fazer. Agora, no bottom-up, você já não pode ter esse discurso, entendeu? Então, o que acaba acontecendo? O OKR ele contribui e fortalece muito essa mentalidade bottom-up, dando mais responsabilidades para a equipe, né, através da autonomia. Aqui a colega, eu não sei se é colega ou colega, eu acho que é colega, Mel Scarpelli, comenta que imagina a heresia dizer isso numa empresa familiar raiz. Desculpa que a foto está bem pequenininha, vou ter que chegar bem perto para ver. Mel Scarpelli, 18, né? Comentou assim, poxa, e as empresas familiares, vai dizer isso para um patrão que está diretamente ali supervisionando e controlando tudo, né? Isso me lembra também, antes de ontem, eu peguei um Uber e ele falou para mim que trabalhava antes no supermercado daqui, da região de Piracicaba, que tem mais 4 ou 5 filiais, né? Que cresceu muito. Eles começaram com supermercados de bairro e hoje tem um supermercado enorme que compete diretamente com o Pão de Açúcar, né? Que todos nós conhecemos, né? E é um supermercado local, né? E aí esse rapaz falou, eu perguntei, o que aconteceu que você foi mandado embora? Ele falou assim, olha, teve um corte, né? Mas o problema maior deles é que eles, segundo o rapaz, né? É que eles cresceram e continuam com cabeça de empresa pequena, né? Com aquela cultura de capataz, né? De controle extensivo, né, sobre as várias atividades que são desempenhadas pelos funcionários. Isso é um exemplo de uma estrutura top-down, né, que o comando vem de cima para baixo, tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho, Zoroastro, e te perguntar sobre as médias empresas, né? Nós temos médias empresas no Brasil enormes, né, que tem uma gama enorme de recursos, poderiam até iniciar um processo de abertura de capital na Bolsa, né? Mas tem uma forte cultura ainda familiar, de a cadeia de comando passada de geração a geração, de baixa profissionalização, né? Assim, e essas empresas estão sofrendo uma concorrência enorme hoje, né? Problemas de liquidez, rentabilidade sendo corroída cada vez mais. Isso também, dentre outros fatores, além de mercado, né, tem uma questão da dificuldade da empresa se adequar às circunstâncias atuais, né, sobretudo no âmbito da gestão, né? O que você pode falar para a gente sobre a dificuldade de implementar uma ferramenta como essa em empresas familiares dessa natureza? Olha, você tocou num ponto aí que, primeiro, né, é uma questão muito prática que essa pessoa aí, esse teu conhecido falou, né, do Uber, né, ela destacou, né, essa pessoa que você conheceu, né. O que ocorre, né? Nós ainda trabalhamos muito com microgerenciamento, né? E quando a gente fala de médias empresas, pequenas empresas brasileiras, nós temos, e isso tem muito a ver com a nossa colonização também portuguesa, por incrível que pareça. Eu sou descendente de holandês e português, então eu posso falar com propriedade sobre isso, tá? Então o que ocorre, né? Nós temos uma necessidade, e eu estou até fazendo isso agora, mas não é teatral, né? Nós temos uma necessidade absurda de arregaçar as mangas, né? As pessoas precisam arregaçar as mangas, eu fico monitorando tarefa, eu fico monitorando as atividades. Aí, o OKR, para essas organizações, ele acaba chegando como, usando um clichê, como um choque de gestão. Entendeu, Alex? Por quê? Sim. Porque não me interessa, o OKR, ele trabalha isso, tá? Não me interessa o como você vai fazer, desde que você não fira a estratégia da empresa, né? A missão da empresa, os valores da empresa e o orçamento que você tem nas mãos. Entendeu? O como você vai alcançar os resultados, porque a gente está falando de OKR, objetivo e resultado-chave. O objetivo ele é inspirador e tem um aspecto também, uma característica aspiracional, né? Um exemplo de redação de objetivo é ter uma equipe fora de série, entendeu? Isso é um objetivo de OKR, tá? Parece assim uma coisa lúdica, etc., mas aí vem os resultados, né? Nós temos que chegar no final de um período X, né? No caso, medindo de trimestre todo, de 3 em 3 meses, normalmente, né?
Na época do Covid acabou ficando até uma medição menor para algumas empresas, eles aplicaram dessa maneira, mas ficar entre aí as 10, alcançar o 10º lugar no prêmio Great Place to Work, por exemplo. Então, quer dizer, existem resultados bem tangíveis para você ter, assim, alcançar o objetivo que eu acabei de falar, né? Então, Qualquer objetivo? Qualquer objetivo, qualquer objetivo. Aí o que ocorre, né? Perceba que, primeiro, eu tenho a estratégia, ok? Missão, os valores da empresa, um orçamento, que é algo que você tem um profundo conhecimento, né? E a partir daí, a equipe vai fazer o que precisa ser feito. Vai definir objetivo e resultado, entendeu? A partir dessas definições, né? E, claro, eu vou ainda destacando essa tua pergunta e respondendo essa pergunta, né? Quando a gente olha as médias empresas, o que acontece nas médias empresas é exatamente isso aí que essa pessoa falou contigo, né? Que cresceu, se tornou uma média empresa, mas ainda está com a cabeça da pequena, que é o quê? Você fazendo tudo e controlando tudo. Não dá para controlar tudo, não dá. Mas a mentalidade continua. E ainda que você profissionalize a gestão, eu digo profissionalizar entre aspas, né, porque ela é uma profissional, né? Ela sempre é uma gestão profissional, né? Então, a partir do momento que você profissionaliza a gestão, né, seja formando sucessores ou contratando profissionais de mercado, né, o que acaba acontecendo? Você vai trabalhar de maneira, ainda que você vai acabar fugindo desse microgerenciamento, que é a grande, digamos assim, casca de banana que acaba acontecendo nas médias empresas brasileiras, né? Então, o OKR ele contribui com isso. Fugir desse microgerenciamento para a cabeça da empresa, da direção da empresa, virar a chave para uma empresa que é grande e tem tudo ainda para escalar e crescer ainda mais, né? Agora, você fazendo aquele microgerenciamento é péssimo para quem faz e para quem recebe o microgerenciamento. O OKR foge disso. O OKR foge Entendi. desse microgerenciamento. E, nossa, está falando bem claro agora. E a questão da implementação, Zoroastro, assim, a empresa, o custo é muito alto, a empresa consegue, tipo, depois de um treinamento em OKR, de X horas, por exemplo, ela consegue mobilizar as suas equipes e fazer, ou é necessária a contratação de um consultor, né, mais experiente na área? O que você recomenda para a implementação? Sobretudo nas empresas assim, médias, né, de média para baixo. Porque eu imagino que as grandes contratam as grandes consultorias, né, para fazer isso, né? Porque elas não querem tomar o tempo dos funcionários, que custam caro. Agora, e tem objetivos a cumprir, né? Agora, as médias podem carecer de recursos, né? Então, eventualmente, eles podem montar times internos, né? Para poder pensar essa forma de planejar utilizando os preceitos dessa ferramenta, né? O que você recomendaria para organizações menores, Vamos em lá. termos de implementação? Isso. Primeiro ponto que eu quero destacar, né? OKR não é método ágil. Esse é um primeiro ponto que eu considero importante para essas organizações entenderem. Não tem nada a ver com manifesto ágil, não é para desenvolvimento de software, enfim, não é uma metodologia ágil. O foco dele é a agilidade estratégica, é diferente, enfim, tem uma outra base. Um segundo ponto, OKR não é software. Não é software. Então, não adianta você contratar agora um software de OKR. Existem bons softwares no Brasil já, tá? Mas não adianta você contratar um software se você não trabalhar a cultura corporativa focada em resultados, entendeu? Porque é esse que é a base fundamental do OKR, né? Definir o que é prioritário e trabalhar o foco em resultados. Então, o seguinte, para essas médias empresas, né, vamos pensar, se a gente fizer um treinamento, né, for feito um treinamento para o nível estratégico, depois o nível tático, o nível operacional, né? Ele já vai ajudar, dependendo da cultura da empresa, eu vou usar até um termo errado aqui, mas da maturidade empresarial dessa organização. Eu digo que é um termo errado porque maturidade varia pra caramba, né? Então, o que vai acontecer?
O treinamento ele vai ser um kickoff excelente para você conseguir implementar o OKR, né? Porque é uma ferramenta de gestão, esqueça software. Software é só depois que você implementa a cultura, né? Que implementa realmente a mentalidade. Então, nesse aspecto, as empresas podem fazer treinamentos, tá? Mas é importante ter uma mentoria, é importante você ter um trabalho que possa contribuir com uma implementação adequada, uma correção dos OKRs. Por quê? Especialmente os KRs, os resultados-chave, tá? Eles acabam, muitas vezes, na hora que a empresa está formulando pela primeira vez, eles acabam ficando com mais cheiro de tarefa do que resultado. Eu vou exemplificar. Área comercial. Obter, aliás, vou falar primeiro tarefa, que é o erro. Realizar 10 reuniões. Ok? Isso é uma tarefa. Qual é o resultado que eu quero com essa tarefa? Entendeu? Não, peraí. Na verdade, o que eu quero como resultado, área comercial, falando da área comercial, eu quero obter 3 contratos com valor mínimo de X milhões ou de 300 mil reais, no mínimo, num período de 3 meses, 3 contratos. Isso é um resultado-chave. Aí, como a equipe vai alcançar esse resultado-chave, desde que siga aquelas diretrizes que eu falei mais cedo, né? É problema da equipe. É problema da equipe. Eu não vou ficar interferindo no como. Eu não vou ficar... Lógico, já tem uma equipe treinada, preparada, esse é um ponto. Mas eu não vou ficar no celular atendendo ligação. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Olha o problema da autonomia aí, entendeu, Alex? Não dá. O OKR... As pessoas precisam ter segurança, né, para ser autônomas, né? Exato, exato. Então o OKR ele acaba por ser esse tipo de ferramenta bottom-up, tá? Na própria implementação e no treinamento, ele trabalha muito essa questão da construção de confiança. Só que é um processo, não é um procedimento. Não é o seguinte, ao sair do banheiro, apague a luz. Não, não é. A gente sabe que processo, para ir do ponto A ao ponto B, você vai levar tempo. Então, a equipe ela vai precisar de um tempo de mentoria, de acompanhamento para ganhar cada vez mais confiança, né? Isso é importante, isso é fundamental, né? Então, o que eu considero para a média empresa é isso. O treinamento ajuda muito e normalmente são treinamentos hands-on, né? Não é teórico, não é isso. É fazer, vamos construir. Não é um treinamento assim, vamos formular o OKR. Depois, numa consultoria, numa mentoria, ver se está certo, se está errado, se corrige alguma coisa ou não, entendeu? Mas é um treinamento hands-on. Você vai ter que construir o OKR para saber como fazer, né? Essa que é a ideia. Zoroastro, temos alguns comentários aqui e uma pergunta interessante. Antes de chegar lá, eu só queria que você explicasse para a gente a diferença, né, para os nossos interlocutores aqui, os nossos colegas, a diferença entre a consultoria e a mentoria, né? Porque você disse que pode vir um consultor e fazer, mas as pessoas podem ser treinadas e ser acompanhadas por um mentor, né? Isso. Que vai dando algumas orientações, que é diferente do consultor. Como é que é essa diferença? Assim? Como é que se caracteriza cada uma dessas figuras, o consultor e o mentor? E ainda tem aí assessoria também como terceiro elemento que eu nem citei, né? Mas o que acontece, né? Quando eu falo de mentoria, eu falei de mentoria associada a um perfil de maturidade organizacional, empresarial, né? Então, quando a empresa já tem uma boa maturidade empresarial, o que é uma boa maturidade empresarial? Já tem controles financeiros, é uma empresa de médio porte, já tem uma estratégia definida, ainda que precise de alguns ajustes. Então, assim, ela já está em um outro nível, digamos, partindo por esse caminho, né? Então, uma empresa como essa não precisa de consultoria, um consultor ir até lá, ou uma consultora, para ter que fazer o trabalho com a equipe, porque já está em um outro patamar, né? Agora, existem empresas que, mesmo sendo média empresas, não, ainda tem coisas a serem feitas em termos de estruturação. Precisa da mão de alguém lá, sênior, para poder
implementar o OKR, por exemplo, corrigindo outras questões. Como eu falei, o OKR é uma ferramenta. Ele não é o fim, é o meio, né? Então, assim, aí nesse sentido a consultoria é mais adequada, né? Então, a maturidade da empresa, o que ela tem em termos de experiência, em termos de infraestrutura, formação da equipe, direcionamento do o corpo de diretor, por exemplo, isso vai influenciar se consultoria vai ser o mais adequado ou mentoria. Aí, destacando de novo, consultoria você vai pagar, a empresa vai até lá, vai fazer o treinamento, vai implementar e vai embora. Mentoria, a empresa faz um treinamento e um consultor ou consultora sênior vai acompanhar as lideranças e as equipes em reuniões. Aí depende muito, né? Mas normalmente no início são reuniões semanais, que até faz parte da metodologia de OKR, né? O check-in semanal, né? Mas que sejam reuniões mensais ou quinzenais, isso depende muito também da empresa, né? Para poder acompanhar a implementação e correção de rumos, né? É a famosa iteração, né? Quer dizer, você vai iterar com o resultado que está acontecendo, e a palavra é essa mesmo, não acha que eu estou tentando falar interação, não confundo, é iteração mesmo. É você saber que é como se você estivesse cozinhando alguma coisa e você prova para saber se o tempero já está bom. Se não está bom, você tem que corrigir. Então, a iteração é um trabalho que a mentoria faz muito bem. Tá? O outro trabalho é a assessoria. Né? Aí a assessoria é o quê? É o acompanhamento, é estar ao lado mesmo. Aí são contratos mais longos e é hands-on. É como se fosse, vou colocar entre aspas, a empresa vai colocar uma pessoa lá dentro que vai ser teu funcionário, teu executivo temporário, vai ser o seu executivo durante um tempo, né? Vai fazer um trabalho de assessoria. Aí é hands-on, a pessoa vai executar. Consultoria não executa. Mentoria não executa. Assessoria executa. Tá? E a mentoria é alguma coisa no meio dos dois, né? Mas não executa, né? A mentoria... Entendi, não executa também. Ela chega e fala o seguinte, ó, a troca, não é construção de conhecimento, a gente não está falando de coach, né? É outra coisa. A mentoria, ela vai trocar conhecimento, vai falar, olha só, não faz isso que vai dar problema, vai por esse caminho, né? Faça assim, faça assim, faça assim. Essa parte que eu mais gosto. Eu também. O professor gosta da mentoria. É a nossa pegada mesmo, né? Assim, eu não sou de construir conhecimento, quer dizer, na parte de treinamento, aula, é construção de conhecimento. Mas mesmo nesse momento, eu sempre acabo trocando conhecimento, entendeu? E não construindo conhecimento, né? Que é um aspecto pedagógico, né? Eu chego e falo, não faz isso. Vai dar problema. Isso não vai dar certo. Isso não é KR. Vamos corrigir. KR é isso, isso e isso. Entendeu? Então a mentoria ela trabalha assim. Agora, a assessoria vai fazer o quê? Deixa eu ver teus KRs aí, teu OKR. Não, isso aqui está errado, vamos refazer. Senta aqui, assessoria. A consultoria também, dá um alô, mas a consultoria não acompanha, né? Ela faz aquela implementação inicial e normalmente sai de campo, né? É mais ou menos isso. Muito bom, Zoroastro. Deixa eu passar aqui para as perguntas, né? Deixa eu subir aqui mais um pouco. O Edmilson Martins Contador, Digente, é o nome do perfil dele. Ele diz o seguinte, é uma pergunta interessante, diante de tantas ferramentas usadas hoje, dentre elas Canvas, Onboarding, Plano de Ação e dentre as várias outras, né? Como fazer o empresário entender a importância do OKR? Beleza. Primeiro o seguinte, né? O que acontece? O OKR, com as ferramentas aí que foram citadas, né? E aí eu citaria até o BSC, o Balance Scorecard, por exemplo, né? Não são, vou chamar aqui em termos econômicos, não são variáveis mutuamente excludentes, tá? Não são. Tem até um exemplo que eu gosto muito de citar, que não é meu, é de um outro autor que eu gosto muito, que é o Felipe Castro. Ele trabalha muito na Holanda, nos Estados Unidos,
E ele faz um exemplo que ilustra bastante isso, né? A questão de você fazer uma viagem, tá? Você vai fazer uma viagem, você definindo o destino é estratégia. O GPS é o OKR. E aquelas informações que você tem no painel do carro são os KPIs, os indicadores, entendeu? A velocidade, a quantidade de combustível, quilômetros rodados, tudo isso são os indicadores. Então, assim, o OKR vai ficar falando, ó, corrigir rota, é aquela voz chata, né? Por quê? Você tem um resultado-chave lá para ser alcançado. Eu falei aqui a questão dos contratos, né? Então, assim, você tem os indicadores que vão continuar existindo na empresa, né? Indicadores até a nível operacional, indicadores financeiros, isso precisa continuar para você saber como é que está a saúde financeira da empresa, por exemplo, né? Operacionais para saber como é que está a questão da eficiência, eficácia na produção da organização. Isso, o OKR não elimina isso. O OKR, o foco dele é o título que a gente até colocou para essa conversa. É como é que a gente vai pegar e associar um objetivo a um resultado, né? Que é uma grande dificuldade das empresas. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, OKR de um lado e BSC do outro. O OKR, eu falei mais cedo que ele tem um aspecto de agilidade estratégica, que aí quem fala muito bem é um outro autor chamado Dan Montgomery. O Dan Montgomery, que ele era apaixonado pelo BSC, era apaixonado. Ele tinha até um instituto, chamava Instituto BSC, alguma coisa assim. De tão apaixonado que ele era pelo BSC. Quando ele conheceu o OKR, ele abandonou o BSC, tá? Não, assim, porque ele se apaixonou pelo foco, pelo objetivo de OKR. Não que ele não use o BSC em alguns trabalhos, ele usa. Mas ele se apaixonou pelo OKR. Por quê? E ele destaca a questão. A gente olha o BSC, normalmente, tá? Respondendo ainda aí ao Edmilson, né? Edmilson, a gente olha o que acontece. O BSC, por exemplo, a gente trabalha o quê? Um período de 12 meses, normalmente, né? Aí define, até lá tem indicadores, tem as metas de indicadores, aí a gente faz aquele mapa de causalidade, né? Que a gente chama de tem um mapa estratégico da empresa, né? A gente trabalha aquilo tudo. No entanto, a correção do rumo, no contexto que nós estamos inseridos nos últimos anos, exige uma ferramenta que traga uma tomada de decisão, que contribua para uma tomada de decisão mais rápida. Algumas empresas utilizam, ao contrário do BSC, utilizam ainda a administração por objetivos. Você demora um ano para mudar alguma coisa estrutural dentro da organização. O OKR, ele vem justamente... E outra coisa, ainda voltando à questão do BSC e OKR, tá? Então, aqui eu fiz uma associação. OKR, BSC, administração por objetivos, tá? Que tem muito a ver com o que o Edmilson aí falou. Aí, quando a gente olha o OKR, ele define prioridades de 3 em 3 meses. Agora, em tempos de Covid, muitas empresas transformaram essa revisão de mensal, tá? Mas vamos pensar de 3 em 3 meses. Então, vamos supor que, em virtude do Covid, a prioridade da a empresa chega e fala, direção lá, olha só, nossa prioridade agora não é lucro, é faturamento. Aí, Alex, essa é a sua área. É faturamento. Então, o que acontece? Então, quem está lá embaixo, por exemplo, não vai se preocupar com lucratividade nas vendas. Porque, naquele momento, a empresa está comunicando o quê? Queremos caixa. A gente precisa ter dinheiro em caixa. É isso que a gente quer no momento. Eu não estou preocupado se eu estou vendendo bem. Eu não estou preocupado com isso nesse período. Então, os próximos 3 meses, o foco é o quê? Faturar. Vai faturar. Vai vender. A gente precisa ter... Aí pode ter até um objetivo assim, a área de vendas, por exemplo. Gerar um caixa... como um caixa como nunca antes essa empresa teve, entendeu? É um objetivo nesse sentido, né? Uma narrativa por trás do objetivo, né? Exato. Aí definiu esse objetivo, quais são os resultados que eu tenho que alcançar, chave, para ter isso, né? Eu boto lá, faturar X mil reais, taxa de conversão de X%, aí vamos lá, coloco margem de contribuição, não vou nem colocar margem de contribuição. Não vou, para que eu vou colocar?
né? O foco é vender. Se eu ficar... Porque o que acontece, né, na questão da prioridade? Né? Se nesses 3 meses eu tenho que faturar, se eu colocar indicador que vai fazer eu ter dúvida na venda, né? Por quê? Caramba, mas eu tinha uma meta ali de lucratividade do produto, ou para uma família de produtos, ou tem a curva ABC, cara, que tem uma margem lá que eu tenho que manter. Caramba, não vou fazer essa venda não. Pronto, foi o suficiente para você ir contra um objetivo no curtíssimo prazo. Estou falando de 3 meses, né? O Zuroski, PS... Oi. desculpa, não, a gente está com 10 minutos só, Ah, tá. e tem mais 2 perguntas que são bem interessantes. Tá, manda. Vou pedir para você fechar. Não, você pode concluir essa. Opa, acho que sua câmera caiu. Caiu, não, mas já botei no lugar aqui. Foi o seu gato também, não? Porque o meu faz isso aqui. Foi o fio que está esticado e deu uma... Ok. Então, deixa eu passar aqui para essas 2 perguntas que são também interessantes. A Mel Scarpelli, 18, e o Edmilson novamente. Mel Scarpelli diz o seguinte: Zoroastro, pergunta interessante. Você já desistiu de algum trabalho? Tipo, foi lá implementar e aí viu, putz, não dá. Né? Não é factível. Deixa eu passar para outra também, para você abordar as 2 juntas. A do Edmilson, outro termo usado muito hoje é accountability. Podemos dizer que OKR, existe OKR de accountability? Só que aí você vai ter que explicar o que é accountability, né? A gente está falando aí, quando a gente fala de accountability, a gente está falando aí do que hoje é importantíssimo em termos de governança, em termos de transparência. Não esquece da primeira pergunta da Mel, viu? Mel não vou esquecer, não. É que eu já fui respondendo a dela assim, né? Mas eu vou voltaria à pergunta dela. Então, o que acontece? Uma característica importante do OKR é a rastreabilidade, entendeu? Então, ele contribui sim com a accountability. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em accountability, aí o risco é o seguinte: eu quero implementar isso na empresa. Isso é uma tarefa. Você não coloca isso no OKR. Você vai para um plano de ação. Entendeu, Edmilson? Então, assim, foi Edmilson quem fez essa pergunta, né? E aí o plano de ação é a ferramenta que você precisa definir, utilizar para implementar a accountability numa organização, entendeu? Você não precisa, digamos assim, trabalhar um OKR para isso, senão ele vai ficar o quê? Uma to-do list, né? Uma lista de tarefas a ser feitas. Né? E não é isso que é o OKR, não é uma ferramenta para a gente colocar tarefas e ver se as tarefas estão sendo executadas. Né? Se essa foi a sua pergunta, se você queria um outro foco aí, você faz essa pergunta. Em relação à pergunta da Melissa. Melissa, sem dúvida, não foi uma vez que eu desisti do trabalho, não. Foram várias vezes, Melissa. Entendeu? Porque é o seguinte, a preocupação que eu tenho até pela visão de OKR, é o resultado. Se eu noto que a empresa ela tem uma dificuldade, o boicote para implementar, barreiras em termos de mentalidade, isso faz parte do trabalho, eu estou acostumado a... Eu já enfrentei numa reunião de board, de diretoria, etc., um dos diretores que ele estava tão preso ao pensamento, aquela psicologia positiva norte-americana dos anos 80, qualquer palavra que eu citava, uma frase que eu tinha um não, um talvez, ele me corrigia na reunião. Você acredita nisso? Aí eu falei, olha só, não dá para continuar assim não. Quando a psicologia positiva dos anos 80, ele ficava me corrigindo, não, Zoroastro, não diz não, porque o não ele traz uma energia ruim para a empresa. Não diz talvez porque isso traz uma energia de dúvida, de incerteza. Eu falei, mas nós estamos num grau de incerteza. Não, mas aí isso é uma coisa ruim. É uma coisa ruim, mas isso faz com que a gente entenda onde nós estamos pisando para poder tomar decisão. E ele insistiu nisso e foi até retirado da reunião pelo presidente, digamos assim, que estava lá presente, né, o CEO da empresa, tirou esse diretor, até depois se desculpou comigo, mas foi uma empresa que não deu para continuar o trabalho, entendeu? Não deu para continuar. Porque eu percebi ali na hora que eles estavam assim, o foco em resultado para eles seria muito mais difícil botar a cara na reta,
entendeu? Botar a cara na reta. E o que que acontece? O corpo diretor era formado por, a maioria eram familiares ou congêneres, entendeu? Entendeu, Melissa? Então, o que que aconteceu nesse momento? Não funcionava, eles se juntavam para boicotar a implantação. Então, eu me retirei desse projeto aí, feliz da vida, entendeu? Numa boa. Foram vários que Zoroastro, enfrentei assim. eu imagino. Eu gostei da pergunta, porque eu estava com vontade de perguntar isso também, mas eu ia te perguntar em privado. Aham. Porque aconteceu comigo também, alguns projetos eu desisti, É, poucas vezes, porque tem um custo político, né, forte. sim, A sim, gente tem que pensar duas vezes, a gente tem que pensar mais antes de dizer sim do que antes de dizer não, né? sim. O nosso tempo aqui, eu adorei a sua palestra, eu aprendi muito, né? Porque é uma área que eu conheço de sobrevoar a floresta, né? Não de catalogar as plantas. Então, assim, as escolas, né? A evolução das escolas de estratégia que culminaram, né? Em várias ferramentas, dentre as quais o OKR, eu conheço bem pouco, né? E as suas Aham. considerações são extremamente pertinentes. Eu acho que claro, um canal, é um tempo curto, né? Mas nós temos aqui do lado, né, das pessoas que eu conheço aqui, é, tem gente do setor alimentício, de comércio de alimentos, restaurantes, tem gente de academia, de ginástica, empresários, né, desse segmento, tem gente que trabalha em empresas brasileiras de grande porte, tem gente que trabalha no setor financeiro, tem gente que trabalha no setor público, tem gente da área de educação, né? E um dos comentários que eu vi aqui o pessoal está perguntando sobre material, né? Divulgar material, tipo artigos curtos, coisas, algum artigo Ó, seu, um LinkedIn, vídeo seu, isso. ó, Aí eu ó. queria colocar aqui Aham. para você poder, os participantes, né? Fiquem, os que são os meus contatos, os contatos do Zoroastro, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, podem nos adicionar, né? E entrar em contato direto com a pessoa, que certamente ele pode disponibilizar material, né? Fique à vontade para nos adicionar, nossos perfis são profissionais, são públicos, né? Isso. Inclusive, o LinkedIn, o Zoroastro Esteves, não é difícil achar o nome dele, Impossível de errar. Zoroastro Esteves, não é difícil achar o nome dele do LinkedIn. Quem não tem LinkedIn aí, eu recomendo que faça, né? E é uma oportunidade interessante de estar em contato com um profissional, de você perguntar, de você tirar dúvida. Tirar dúvida, não conta ali na caixinha da Não. hora do mentor, do assessor ou do consultor, nem do professor, sobretudo do professor. Nós temos o maior prazer em receber os questionamentos de vocês, receber as dúvidas, pedido de material, sugestão de leitura, né? Um processo que a gente pode até facilitar você de ficar olhando muita coisa antes de chegar no ponto que te interessa. Né? Então fiquem à vontade para vocês entrarem em contato, né, com o Zoroastro. Ele é um profissional muito experiente, né? Eu percebi aqui da fala dele com muita segurança, trouxe questões bastante pertinentes sobre as dores que as empresas têm. A questão do planejamento é um problema que vem muito antes da dificuldade financeira, dos problemas de liquidez, né? Da dificuldade de gerenciar custos, da dificuldade de gerenciar a sua cadeia de suprimentos, a sua relação com seus fornecedores, a sua relação com seus funcionários. Isso é um processo que vem muito antes e tem, assim como a gente tem, né, como indivíduos, os nossos sistemas de crenças, etc., as organizações também têm o seu sistema de crenças que é modelado pela sua cultura, né? E a Isso. definição que eu encontrei de cultura que eu mais gostei, mais simples, o sujeito no livro diz assim: Culture is the way we do things here. É o jeito como que a gente faz as coisas aqui. A gente faz desse jeito. Isso é a nossa cultura. Né? Isso. Então, assim, eu gostei muito porque você abordou aspectos humanos das organizações, né, que impactam a forma como ela define traça os seus objetivos e se planeja para atingi-los. Né? Temos bem poucos segundos aqui para encerrar. Meu agradecimento a você, Zoroastro. Passo a Não, palavra para você nos próximos segundos aí para você agradecer o público. tá legal. Obrigado a todos. Muito obrigado, Alex, pela oportunidade de estar aqui com você. Uma pessoa que respeita, um profissional que eu respeito muito, já conhecia. Eu espero que todos estejam aí em breve. É só acompanhar no LinkedIn, Instagram, como o Alex falou. E falando rapidamente, lá no meu perfil tem muita coisa sobre OKR, sobre gestão de indicadores, né? Aí indicadores de desempenho organizacional, gestão para resultados, né? O arcabouço teórico que está lá. Então, assim, tem alguns aqui pedindo livro. Lá tem indicação de livro, tem esses autores que eu falei. John Doerr, pode procurar. Dan Montgomery também, vale a pena, muita coisa. E tem esse ator